O tema da nossa mensagem desta noite: o tempo de Deus é perfeito. Esse é o tema da nossa mensagem desta noite. O tempo de Deus é perfeito. Deus, Ele criou todas as coisas, inclusive criou a mim e a você, meu irmão, minha irmã. E a partir do dia que nós viemos a este planeta Terra, Deus já tinha tudo planejado na minha e na sua vida. Ele já tem o tempo certinho para cada momento da minha vida e da sua, queridos. Ele já tem planejado do dia que nós saímos do ventre da nossa mãe e começamos a respirar. Deus passou a controlar a nossa vida. Minutos, segundos, horas e dias, todo momento Ele está controlando a minha e a tua vida. E Ele deu um prazo de vida para cada um de nós. Ele deu um tempo de vida para todos os seres humanos, porque o controle está, o tempo do controle está nas palmas das suas mãos. Esse tempo nós precisamos saber muito bem como usamos esse tempo que Deus nos deu aqui na terra, para que nós possamos administrar da melhor maneira possível em nome de Jesus. Antes de nós irmos para a palavra de Deus, eu quero mostrar para os irmãos como Deus é tão perfeito. Um dia, ele tem 1440 minutos, um dia. Uma semana tem 168 horas. Muitas das vezes nós não fazemos esses cálculos, né? Nós tocamos aí a vida à torta e à direita e não planejamos, mas Deus tem tudo planejado na minha e na sua vida. Cada segundo da nossa vida é planejado por Deus. Um dia tem 1440 minutos e uma semana tem 168 horas. Dentro dessas 168 horas, nós precisamos administrar muito bem. A semana começa no domingo e termina na sexta, no sábado. 168 horas por semana. O que é que nós temos feito com esse tempo que Deus está nos concedendo? Cada semana eu sei que tem 168 horas. Quantas horas dentro dessa quantia eu tenho tirado para Deus? Ou talvez nenhuma. Vai mais além, irmãos. Uma pessoa que vive 70 anos, 15 anos da vida dela é na juventude e adolescência. Tudo Deus vai cronometrando a nossa vida. 15 anos. 15 anos é de infância e adolescência. 20 anos passa dormindo. Sabia disso, irmãos? 20 anos uma pessoa que vive 70 anos. 15 anos é de infância e adolescência, e 20 anos passamos dormindo. 5 anos é cuidando das tribulações. Nos sobra 30 anos para que nós possamos administrar esses 30 anos de vida para trabalhar, angariar o sustento, pagar impostos e servir a Deus. 30 anos. Porque 40 anos já se foi, meu irmão. 40 anos já foi. E nesses 30 anos nós precisamos entender que é o tempo que nós temos que fazer tudo isso e tirar o tempo para Deus. Isso é muito importante para que a gente possa refletir o que é que nós estamos fazendo com esse tempo que nos resta aqui na face da terra.
Quanto tempo durante esses 30 anos eu tenho que trabalhar, me manter, cuidar da casa, cuidar de tudo, e tenho que ter um tempo para Deus. Eu não posso usar que nem uma semana tem 168 horas. Dentro dessas 168 horas da semana, quantas horas eu tirei para Deus? Nenhuma, pastor. Será que Deus se agrada disso? Porque Ele já nos deu um tempo para tudo. Para cada momento Deus nos deu tempo. Tempo para trabalhar, tempo para colher, tempo para plantar. Ele deu tempo para nós adorarmos a Ele. Ele nos deu tempo, mas nós precisamos administrar esse tempo. Abra a sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 3. Abra lá, meu irmão. Meus irmãos em Cristo. Se nós fizermos uma pergunta, o que é a nossa vida? É aí onde a gente precisa refletir, queridos. O que é a nossa vida? A vida, irmãos, é um vapor. É um vapor que ela vem e ele desaparece rapidinho. Essa é a vida do ser humano. Por isso que tem o tempo, nascer, crescer, envelhecer, e Deus leva, porque tudo está cronometrado no caderno do nosso Pai. E esse tempo que nos resta, nós temos que usar ele muito bem para fazer a vontade do Pai em nome de Jesus. Eclesiastes capítulo de número 3, versículo 1 diz assim, ó: há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Quem é que cronometrou isso? Deus. Foi Deus que já fez o ser humano com seu prazo de validade, dando tempo para que nós pudéssemos nos organizar e usar muito bem esse tempo que Ele nos deu aqui na terra. Porque a vida é um vapor, ela vem e ela vai muito rápido. E todos nós sabemos que é assim. A vida passa assim, ó. Hoje você tem 20 anos, amanhã você já tem 50, mas como é que passou 30 anos? Gente, mas foi ontem. Não é assim, irmãos? Passa rápido. Ela é um vapor. Ela está aqui, mas daqui a pouco não existe mais. Porque o tempo ele passa muito rápido. E aqui que nem a matemática de Deus, ela nos mostra o tempo de uma pessoa que vive 70 anos. 40 anos da vida dela simplesmente é perdido. Ela vai aproveitar 30. E nesses 30 tem que fazer tudo. E muito bem feito. É para reflexão, amados. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer. Mas isso aqui tem o tempo, por quê? Porque o tempo já está determinado por Deus. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar. Tempo de espalhar e perder o tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se. De abraçar e tempo de buscar, o tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Ou seja, veja que tudo tem tempo. Para cada coisa tem um tempo determinado por Deus. Então veja que o controle da vida do ser humano está nas mãos do Senhor. Ele dá um tempo para cada determinado momento da nossa vida.
E nós precisamos aproveitar esse tempo que Ele nos dá, muito bem aproveitado. Veja as pessoas que elas não conhecem a palavra de Deus, elas jogam fora a sua vida, desperdiçam a sua vida, elas antecipam o fim da sua vida, levando uma vida de vício, de drogas, de bebida, de tudo que é ruim, ou seja, elas tiram a sua vida antes do tempo. Mas Deus deu um tempo para cada determinada pessoa. E nós precisamos aproveitar muito o tempo que Ele nos deu. E ter o tempo, que nem a palavra diz, que Ele nos deu tempo para tudo. Tem o tempo de trabalhar, tem o tempo de colher o fruto do trabalho, tem o tempo de desfrutar do fruto do trabalho que Ele me deu, mas eu tenho que ter o tempo para servir a Ele, adorar a Ele, no nome do Senhor Jesus. Eu tenho que ter, porque Ele me cobra, porque Ele me deu esse tempo para isso. Não é algo que eu vou escolher, eu vou tirar um tempo. Não, eu tenho tempo, porque Ele me deu para tudo. Eu tenho tempo para almoçar, tenho tempo para descansar, tenho tempo para trabalhar, tenho tempo para dormir. Tem tempo para tudo. Só não tem tempo para Deus. E o que é que está fazendo com o tempo que Deus deu para adorar Ele? Está usando esse tempo com o quê? Percebe, irmão, o quanto a gente, todos nós falhamos? Temos que vigiar mais, né, amado? E controlar o nosso tempo em nome de Jesus. Amém, queridos? Romanos capítulo 12, irmãos. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Romanos 12. Versículo 1 diz assim, ó: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, o Paulo falando, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo. O que Paulo estava falando para os romanos, e o Espírito Santo nos mostra aqui nesta noite. Apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto racional. Esse sacrifício é a gente resistir às tentações da carne. Esse é o sacrifício que nós fazemos hoje, e não precisamos fazer nenhum outro sacrifício, porque Jesus já fez tudo por nós. Mas resistir à carne é um sacrifício que nós temos que fazer. E quando estamos fazendo isso, Paulo diz que nós estamos prestando um culto a Deus. Porque nós estamos buscando o quê? Resistindo ao pecado e buscando a separação dele. E com a separação do pecado, nós alcançamos a nossa santificação em nome de Jesus. Amém, amados? Porque a santificação nada mais é do que a separação do pecado. Você resistir, e resistir à carne é um sacrifício. É uma luta. Mas nós temos que resistir com a ajuda do Espírito Santo. E assim fazendo, nós estamos prestando um culto a Deus. Que coisa linda, porque estamos fazendo aquilo que lhe agrada. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Coisa linda. Aí ele fala aqui, continua falando no versículo 2. Não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não aceite as sugestões deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que agora foi renovado, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Então, só uma mente renovada, através do Senhor Jesus, que vai experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, vai aproveitar das bênçãos do Senhor.
As coisas velhas foram lançadas fora, hoje nós somos novas criaturas, para viver segundo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus e não fazendo a vontade da carne, e assim possamos aproveitar e receber as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas em nome do Senhor Jesus. Rejeitando sempre as sugestões do mundo. O mundo ele só vai dar sugestão para desagradar a Deus. E aí é onde entra o quê? Resistir à carne. Quando a Bíblia fala resistir à carne, é em todas as situações. Resistir à fofoca, resistir às propostas indecentes, resistir a tudo que não agrada a Deus. Não concordar com o erro de ninguém, não apoiar o erro de ninguém, ser uma pessoa justa, honesta, firme no seu pensamento, na sua fé, na sua doutrina que você aprendeu através de Cristo. Nós não podemos concordar com o erro de ninguém. Às vezes a pessoa ela é enviada do Satanás para vir aqui falar mal de alguém, já descarta ela imediatamente. Meu irmão, se você quer conversar comigo, muda de assunto. Mas esse assunto aqui comigo não tem diálogo. É assim que nós temos que ser, amados, em nome de Jesus, para não nos contaminarmos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Porque aí no 3 ele diz: porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em quem? Somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Ou seja, nós somos ensinados que estamos ligados em Cristo, somos um só corpo com Ele, temos que viver unido com Ele na mesma fé, no mesmo Espírito, no mesmo amor, na mesma união. Essa é a igreja do Senhor Jesus, que vive ligada e sabe o que ela quer, aonde ela vai e aonde ela vai chegar em nome de Jesus. Sabe aonde pisa, sabe entrar e sair, e ela não muda a sua posição firme naquilo que Jesus colocou, que é a sua fé nele, e não deixar que nada venha abalar esta fé no nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele diz que só por uma pessoa crer nele já está fazendo a obra de Deus. Veja o quanto é importante continuar crendo no Senhor Jesus. Diante da situação, nós não podemos deixar de confiar, crer. Ele é comigo, Ele deu a sua vida em resgate da minha alma, então eu confio 100%, porque Ele não vai falhar comigo. Só em crer nele e não duvidar, nós já estamos fazendo a obra de Deus em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Se você sair daí, você vai chegar no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Daqui a pouco nós vamos orar em nome de Jesus. Gálatas 4. O Paulo ele fala também o seguinte. Pega aí o versículo 1 até o versículo 4. É o 5 talvez. Glória a Deus. Amém, queridos? Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, falando de Jesus, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de doutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Aí vem o versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, olha o tempo aqui, ó, o tempo perfeito de Deus. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei,
para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de quê? Deus, ele espera o momento exato para, no tempo dele, enviar quem? Jesus. Tudo já estava determinado pelo Pai. Só para que nós possamos entender, Igreja de Cristo, que tudo está no controle do nosso Pai Todo-Poderoso. Tudo está no controle dele, nada foge do controle desse ser tão poderoso que é o nosso papai. Ele envia Jesus no tempo certo, para fazer a obra perfeita que ele queria que Jesus fizesse. Ele envia, Jesus faz, e através de Cristo nos tornamos filhos de Deus em nome de Jesus, no tempo exato. E é assim que Deus age, irmãos, no tempo exato. Às vezes nós oramos, até a pessoa acha, poxa, mas eu oro, não tenho resposta, está demorando. Não está demorando, é no tempo do Senhor. Tem o tempo, na hora que chegar o tempo dele, as portas se abrem em nome de Jesus. Nós temos que aprender a esperar, confiar nele, descansar nele. Lógico que Deus, ele é um Pai tão bom e um Pai misericordioso, que Ele sabe o quanto nós somos imperfeitos e falhos, e ansiosos. Nós somos ansiosos demais. Nós oramos e já queremos que as coisas aconteçam no estalo de dedo, porque o ser humano é ansioso. Ele quer tudo para ontem. Mas nós entendemos pela sua palavra, que é no tempo do Senhor, tudo vai acontecer no nome de Jesus. É no tempo dele, meus irmãos. Não, nem mais, nem menos. É no tempo dele, no nome de Jesus. Amém, queridos? Olha o versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações quem? O Espírito Santo. Veja que tudo foi no tempo determinado por Deus. O Espírito Santo de seu Filho que clama Abba Pai. Assim que já não sois mais servos. Saímos da condição de servo, mas filhos, olha que privilégio. E se eis filhos, eis também herdeiros de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus antes. Percebeu aqui que antes nós já éramos conhecidos de Deus? Você vê que Ele já nos trouxe a esse mundo com planos, cada momento determinado por Ele. Já está tudo estipulado, estabelecido, determinado. Mas agora conhecidos de Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses e tempos e anos. Ou seja, ele está aqui, ele estava falando para os Gálatas. Como é que vocês, tendo esse conhecimento da palavra do Senhor Jesus, sabendo o que Deus fez por você, enviando Jesus para morrer no lugar de vocês, vocês estão ainda com a tendência de querer aceitar as coisas pobres desse mundo? Vocês ainda estão com a tendência para aceitar as mentiras desse mundo? Nós não podemos permitir que nada venha nos contaminar ou tentar diminuir a nossa fé no Senhor Jesus. A nossa fé foi dada por Deus para ser selada no Senhor Jesus e está no nosso coração, para que no momento que precisarmos do socorro de Deus, colocar ela em ação e esperar no Senhor, e vai dar tudo certo em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Não temos que olhar para as lutas, luta tem, porque nós estamos passando nesse mundo, e Jesus falou que as aflições seriam grandes,
Mas ele diz que o justo clama e o Senhor ouve e o Senhor responde. Ele nos livra de todas essas aflições em nome de Jesus. Ele é o provedor das nossas necessidades. Independente da área da nossa vida, Ele vai prover. Se é saúde, Ele já proveu. Se é na finança, Ele vai prover. Se é no trabalho, Ele vai prover. Em qualquer área da nossa vida, Ele é o provedor das nossas necessidades. Ele é Pai. E o pai jamais vai querer que o filho passe por necessidade. Ele passa por lutas. Ele passa, mas ele vence todas, porque o Pai nos capacita para isso, para vencer, em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, para nós orarmos, nós vamos no Salmo 31. E aqui nós vamos orar ao Pai em nome de Jesus. Salmos 31, o salmista fala algo forte aqui, ó. Salmo 31. O versículo é o 15. O 14 e o 15. Mas eu confiarei em ti, Senhor. E disse, tu és o meu Deus. O 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Olha que coisa linda. O nosso tempo, é que nem o salmista está falando aqui, está nas mãos de Deus. Cada minuto, cada hora, segundo da nossa vida está nas mãos do Senhor. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livre-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Aqui ele está fazendo uma oração a Deus e ele entende que a nossa vida, o nosso tempo é determinado por Deus. E nós precisamos confiar nele. Ele já, do dia que nascemos, até o dia que vamos completar aqui na face da terra, já está tudo traçadinho por Deus, irmãos. O que nós precisamos é andar na confiança dele, crer nele, não duvidar que ele é conosco em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Lembre-se que o nosso tempo, o tempo de uma pessoa de 70 anos, só para deixar você ciente, o tempo de uma pessoa que vive 70 anos é 30 anos que nós temos para aproveitar aqui na terra. Veja que 15 anos é na nossa infância e adolescência, 20 anos nós passamos dormindo, 5 anos é as nossas decadências e 30 anos é para fazer tudo o que nós precisamos fazer, cuidar de todos os nossos afazeres, e o tempo de Deus tem que ser em primeiro lugar, em nome do Senhor Jesus. Deus em primeiro lugar, em nome de Jesus. Senão nós vamos usar todo o tempo que Ele nos deu. E onde Deus ficou nesta? Usamos todo o tempo que Ele nos deu para nós. E Deus? Vamos refletir nisso em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus.